Bom dia, Paulo Pontes e ouvintes do Jornal das 8. Hoje eu quero enviar meus sentimentos às famílias das vítimas de Israel e da Palestina. Eu tenho descendência judia da parte da minha mãe e árabe da parte do meu pai. E tendo falado sobre toda essa confusão lá no Oriente Médio com um amigo, ele me colocou algumas coisas em relação à Palestina e eu fui pesquisar sobre esse assunto. Vocês sabiam que a primeira evidência de fundação de Jerusalém, compreendendo todo o território, está registrado por volta de 3.200 anos antes de Cristo. A princípio, os fundadores foram habitantes das cidades do entorno ali de Cananéia. Por volta de 1900, o Egito passou a dominar aquela região e aparentemente foi até o ano 1000 a.C., quando os judeus, capitaneados por Davi, acabaram estabelecendo o reino de Israel. Posteriormente, os assírios, os persas, os macedônios, por parte de Alexandre o Grande, os ptolomeus, os seleucidas dominaram a região. De 167 a.C. a 40 a.C., uma dinastia judaica voltou a dominar a região, os Asmoneia. A partir de 40 a.C., a região foi controlada pelos romanos e que se estendeu praticamente ao ano 476 depois de Cristo. Os bizantinos dominaram por praticamente 250 anos, de 477 depois de Cristo a 636. E a partir daí, o califado ortodoxo dominou até 1099, quando os católicos, através das cruzadas, invadiram Jerusalém, mataram todo mundo e ficaram na região até 1187. Nessa época, o Saladino, líder dos almoídas, eles conquistaram Jerusalém. Os cristãos retomaram Jerusalém em 1229 e os mamelucos conquistaram dos cristãos em 1260. Os turcos otomanos dominaram a cidade em 1517 e ficaram nesse domínio até a Primeira Guerra Mundial, por volta de 1915, 16. Vale ressaltar que a ideologia do sionismo, ela nasceu através de um jornalista húngaro chamado Teodoro Herzl, que dizia naquela época, por volta de 1800, que os judeus deveriam ter uma pátria própria, porque naquele momento eles não tinham.
E os judeus europeus começaram a se mudar para Jerusalém e comprar terras em Jerusalém. Para vocês terem uma ideia, por volta de 1920, existiu o triplo de judeus do que árabes em Jerusalém. Com a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra combateu o Império Otomano e começou a dominar o que se chamava a Grande Palestina, que envolvia Jerusalém e ia nas divisas da Síria e do Líbano. Os ingleses controlaram essa reunião de 1920 até 1947, quando eles repassaram para a ONU. E a ONU, através do Oswaldo Aranha, resolveu estabelecer na Grande Palestina 2 territórios, com 53,5% para Israel, para os judeus, e 45,4% para a Palestina. Só que nessa questão, os árabes não aceitaram essa divisão e começaram a entrar em guerra com os judeus, com Israel. E houveram várias guerras e, a partir delas, Israel acabou ocupando alguns territórios que, na época, inicialmente haviam sido definidos como territórios palestinos. Essas guerras foram muito ruins e, na época, a falta de consenso dos árabes de dividir esse território e ter esse Estado palestino causa até hoje grandes consequências. Eu queria aqui condenar veementemente os ataques terroristas a Israel, assassinar crianças, mulheres, famílias. Isso não tem sentido, isso efetivamente é uma maldade. Por outro lado, eu acredito que também não se pode massacrar 2 milhões de palestinos que vivem na faixa de Gaza em retaliação. Uma área do mundo que mais teve governos diferentes, domínios diferentes e, obviamente, a lei do Velho Testamento, de olho por olho, dente por dente, é muito ruim e causa essa constante vingança dos dois lados. Talvez uma sugestão nesse momento seria efetivamente a ONU tomar uma atitude e passar a governar o Estado palestino, a fim de buscar um entendimento, porque, pelo visto, isso, se continuar do jeito que está, não vai ocorrer a curto prazo. De São Paulo, Newton Ferreira.